Nós vamos conversar agora, tenho o prazer de chamar aqui para conversar com a gente, o Fabián Restivo, jornalista, está em Buenos Aires, ali pertinho, né, de Montevidéu, e foi um dos últimos jornalistas, Fabián, a entrevistar o Pepe Mujica, compondo, dirigindo, né, esse documentário, Conversas com Pepe Mujica, que foi exibido com exclusividade no Brasil aqui pelo ICL. Grande documentário com esta bela entrevista, até algumas imagens já apareceram aqui. Fabián, você que esteve ali, né, acompanhou Mujica já nessa reta final, o que você sentiu dele naqueles últimos momentos? Publicamente ele deixava claro, né, estava lidando com uma certa naturalidade com a passagem dele, mas qual é o legado político e humano que fica de Pepe Mujica nesse momento? O que a gente pode dizer, Fabián? Obrigado pela sua presença. Olá, Rodrigo. Como você está? Um abraço para todos por lá. A realidade é que a morte sempre é um assombro, né? Mas neste caso não é uma surpresa, porque nós estávamos esperando já há muito tempo, que quando foi a primeira etapa do câncer e tal, mas o velho tinha um coração de ferro, né? Que acabou resistindo além de sua doença. O que ele deixa para frente são palavras, né? São palavras que têm como respaldo, como contrapartida, as ações dele, os fatos da vida dele. Então, aquilo, eu não quero usar a palavra legado. Você lembra que alguma vez falando, eu falei com ele que o livro poderia ser um legado. E o velho odiava a palavra legado enquanto se referindo a ele. Então, eu não vou usar essa palavra por respeito. Eu lembro que ele ficou muito bravo com essa palavra legado. Não, o que ele deixa para frente é um exemplo a ser olhado com muita atenção, né, e compreendido, que é bem mais difícil que olhar e até ouvir. Rodrigo. A política sempre deixa palavras. Acho que, não sei se o Fabián me ouve, mas uma liderança agora política sempre deixa palavras, é claro, né, o discurso, mas o mais interessante no Mujica é que as palavras batiam muito com o estilo de vida, né? Você entrevistou o Pepe Mujica lá na chácara, né, no sítio, ali perto de Montevidéu, ali nos arredores de Montevidéu, né? Qual é a impressão? É claro, eu convido todos para assistirem o documentário que está aqui na plataforma do ICL, Conversas com Pepe Mujica, mas qual é a impressão que você ficou nessa reta final? O Pepe Mujica estava preocupado com alguma coisa o afligia, né? Esse mundo com a extrema-direita avançando, o que ele trouxe para você em relação a isso, nessa resistência contra o avanço da extrema-direita que está aí de novo? Inclusive na Argentina, no Brasil tivemos o Bolsonaro e na Argentina o Milei, né? Agora. Olha, o que acontece aqui é o seguinte, Rodrigo, é que aquilo não foi uma entrevista, né? Quer dizer, o Pepe e eu fomos amigos há mais de 15 anos, e de tanto falar, um amigo comum falou, olha, isso aqui a gente deveria fazer um livro, um documentário, certo? Tudo aquilo que aconteceu depois. Então, aquele fluxo da direita entrando na vida das pessoas era uma coisa com a que ele se preocupava muito, porque ele falava, parece que não é possível dar um para nisto, parece que eles vão avançar e os nossos jovens não estão suficientemente preparados para fazer isso, e as dirigências não estão deixando essa coisa que ele fala no final. Ele falou muito comigo disso. Quer dizer, nós temos que preparar os jovens para eles nos superar com vantagens, sabe? E era uma preocupação dele, era uma preocupação dele. Ele, obviamente, ele tinha um microfone, quer dizer, para o mundo, mas a preocupação existia. E, de fato, nós falamos algumas vezes, quando aconteceu que o Bolsonaro foi presidente do Brasil, ele falou, o próximo vai ser a Argentina, porque o planejamento parece o mesmo e a falta de resistência, infelizmente, parece a mesma. E então,
o seu ato de resistência era falar com jovens o tempo todo, falar com quase todo mundo o tempo todo, explicar o tempo todo, ensinar o tempo todo e tentar ele compreender por que acontecia aquilo. No documentário que está na ICL, e segundo me falaram, hoje vai ser emitido mais uma vez, ele fala nisso. Ele fala nisso, quer dizer, que quando chegou a civilização digital, ele pensou que nós tínhamos uma ferramenta maravilhosa, só que não contávamos com a inteligência nossa, que é, segundo ele, de um macaco com uma metralhadora. Então, quer dizer, o problema não é a ferramenta, o problema é a compreensão das coisas. E como ele era uma pessoa que vivia em estado de pensamento permanente, então, claro, era uma pessoa muito preocupada, né? Sem dúvida. Tinha razões para ser. Tinha que estar preocupado, todos nós estamos. Agora, Fabian Restivo, só para confirmar, hoje às 9 horas da noite, a gente vai transmitir mais uma vez o Conversas com Pepe Mujica. Agora há pouco, enquanto o Fabian, jornalista, né, argentino, fala muito bem o português, já morou no Brasil, então conhece muito o Brasil também, é um prazer estar aqui conversando com ele, mas enquanto o Fabian Restivo conversava aqui com a gente, você via na tela algumas cenas desse documentário. E se você não assistiu, convido para que hoje à noite, às 9 horas, você assista aqui no ICL a retransmissão de Conversas com Pepe Mujica. Curiosamente, né, Fabian, o Uruguai se manteve imune a esta onda de extrema-direita, seja pela tradição do país, seja porque Pepe Mujica e muitos outros, uma obra coletiva, foram capazes de construir a Frente Ampla, nesta ferramenta que foi capaz de evitar um avanço de extrema-direita. A que você acredita o fato de que o Uruguai se manteve imune por enquanto, e a gente espera que para sempre, desse avanço da extrema-direita que chegou ao Brasil, bateu na Argentina, está ameaçando chegar ao Chile, chegou aos Estados Unidos, à Europa, e o Uruguai está imune e um seguidor, vamos dizer, de Pepe Mujica, Yamandu Orsi, é hoje o presidente lá no Uruguai, Fabian? Olha, o Uruguai é uma pérola, sabe? O Uruguai é uma pérola da cultura cidadã, da cultura política. A formação das ideias é uma coisa que foi um processo cultural tão longo que já é natural, sabe? Quer dizer, eu tenho amigos uruguaios, tá? Que quando o Lacalle Pou era presidente, eles testaram o que é um governo de direita. E muitas vezes, eu falando com eles, falava, mas você pode fazer uma coisa assim, assim, quer dizer, algumas ideias. E uma resposta que eu recebi foi, não, isso não pode ser feito, porque o governo vai passar, mas as instituições da República ficam. Isso não pode mexer com isso, sabe? E uma coisa como natural neles, a cultura cívica, a cultura democrática, a cultura política que eles têm é uma coisa, eu atribuo isso a uma questão de educação, né? Cultura democrática assumida pela direita e que Pepe Mujica ajudou a consolidar, e muitos outros, não só ele, né, mas ajudou a consolidar também na esquerda, na Frente Ampla, que é esse grande partido que voltou ao poder agora e pelo qual o Pepe Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015.